Olá, bem-vindo ao meu canal sobre histórias de espiritualidade, coisas que eu vivi e coisas que eu ainda estou vivendo. Eu vou contar a história, mas não de acordo com o tempo, né? Desde quando eu vi a primeira vez e até os dias de hoje. Eu vou contar aleatório, o que vier na minha mente eu vou estar trazendo aqui para vocês, ok? A primeira história eu contei, né? Que foi o que iniciou tudo. Eu vou deixar num card aqui em cima. E aí vocês dão uma olhadinha pra ver se a curiosidade de saber um pouco mais. Ou de repente essa história também bate com uma história de vocês, né? Tem muitas coisas que são semelhantes que acontecem uns com os outros. Então, de repente você pode olhar e ver, opa, aconteceu isso comigo também. Eu sempre fui uma pessoa muito intuitiva, então eu vi essa primeira vez lá no outro vídeo que eu contei, mas eu sentia muitas coisas nessa primeira casa, né? Que eu vivi desde quando eu nasci até aos meus 9 anos de idade, mais ou menos. E eu sentia muita coisa, eu sou muito intuitiva, então eu sinto, eu sei onde tá, eu sei o gênero do que tá ali junto, né? Se é homem, se é mulher. Eu consigo descrever o que tá ali também, sem precisar enxergar com os meus olhos, né? A primeira experiência eu enxerguei diretamente com os meus olhos, mas as outras vezes que eu tive experiência não foi com os olhos mesmo do corpo, né? Foram com provavelmente o terceiro olho, que é o que todo mundo fala. Só que é de uma forma diferente, eu não sei explicar. Eu vou tentar explicar da melhor maneira que eu conseguir, ok? Então, eu lembro que nessa primeira casa, lá no final do corredor tinha um banheiro. E essa porta geralmente ficava aberta, essa porta do banheiro. E sempre que eu passava por esse corredor, eu sentia que tinha uma presença dentro do banheiro. Eu sentia um certo medo, mas pouquinho, não era uma coisa assim que me deixava com medão, sabe? Me intrigava. Só olhava, sentia. Às vezes também tinha a impressão que no corredor, às vezes, passava algumas presenças, né? Às vezes tinha na sala também, eu sentia na sala. E no meu quarto tinha bastante presença, eu sentia bastante presença no meu quarto e no quarto da minha irmã, né? Nós duas dormíamos juntas nessa época. Então, mais ou menos isso que acontecia nessa casa, tá? Eu não tenho muitas experiências nesta casa. Eu tenho mais na segunda casa. A minha irmã também é uma pessoa que sempre viu, né? Desde pequena. Contanto que foi através dela que a gente acabou parando no centro espírita. Pelas experiências que ela teve desde pequenininha. Então, ela via, ela conversava, né? Foram bem diferentes da minha experiência. Meu irmão também tem mediunidade, só que o meu irmão era pequenininho nessa época, ele tinha menos de 4 anos. Então, ele não tinha nem como falar alguma coisa sobre, né? Então, geralmente era assim, o que eu sentia e o que eu senti durante a minha vida inteira foram presenças. Eu sempre senti muitas presenças. Presença, tinha intuição, às vezes eu escutava meu nome, né? Às vezes vinham uns pensamentos aleatórios que não eram meus. Como eu falei, eu conseguia descrever se era homem, se era mulher, como que estava vestido, se estava no canto do local. Eu sabia exatamente onde estava, eu só não conseguia me comunicar com o espírito, né? Com a presença, não é entidade, né? Seria um espírito. Com a presença que estava ali. Isso eu nunca tive essa comunicação, né? Diretamente. E acho que é isso.
O que eu vou contar mais tem mais a ver com a segunda casa, que foi quando a gente se mudou, tinha também, ali era dos 9 para 10 anos mais ou menos, a gente se mudou para uma outra casa, essa casa era bem maior, né, era de 2 pisos, e essa casa tinha muita presença. Nossa, como tinha muita presença nessa casa. E acontecia muitos fenômenos dentro dessa casa. Eram barulhos, eram visões. A minha irmã teve muita visão nessa casa. O meu irmão, que já nessa época devia estar com uns 6 anos mais ou menos, também tinha muita visão. A minha irmã também às vezes recebia algumas entidades sem perceber. E quem notava era eu, porque o rosto dela mudava totalmente e parecia um outro semblante, era uma outra pessoa. O jeito de falar era totalmente diferente do dela, o jeito de gesticular era diferente do dela, sabe? Eram umas coisas bem malucas mesmo. E eu convivia com isso 24 horas por dia. Então, sempre foi uma coisa muito comum na minha vida, na vida da minha e da minha irmã mais, né? Do meu irmão, ele nunca assumiu, na verdade, né? Mas era uma constante. A minha mãe também é uma pessoa que tem mediunidade, mas a minha mãe tem medo. Então, a minha mãe tem mediunidade de sonho, né? E eu digo pra ela que ela tem mediunidade de cura com as mãos. Ela tem um problema nos braços, mas eu tenho certeza que ela tem mediunidade de cura. E é com as mãos dela, só que ela nunca usou isso. Ela nunca quis estudar. Ela até estudou um pouco dentro do espiritismo, né? Mas nunca se aprofundou. Seria o meu também, porque eu também fui para o espiritismo. Eu fiquei até os 19 anos, né? Dos 12 aos 19 anos dentro do centro espírita. Mas eu também nunca me aprofundei. Eu nunca fui para uma mesa mediúnica, nada disso, né? Eu ainda estava em aprendizagem. Então, eu acabei não indo nenhuma vez. Mas a espiritualidade sempre esteve muito presente na minha vida. 24 horas, assim, eu sentia presença o tempo inteiro, sabe? Eu falava muito com a espiritualidade, que eu falo até hoje, né? Então, acho que é isso. E eu gostaria que vocês também trouxessem ou colocassem aí nos comentários algumas experiências que vocês tiveram sobre espiritualidade. Eu sou curiosa, né? E eu gosto de trocar experiências. Eu acho que todo mundo tem a sua própria experiência e a gente aprende muito um com o outro, né? Eu não tô aqui pra ser dona da verdade, trazer só, eu sei isso, eu sei aquilo, eu não sei nada, né? Eu tô aprendendo ainda e eu queria também saber a experiência de vocês, que eu sei que todo mundo tem. Todo mundo tem essa mediunidade, não tem ninguém que não tenha, né? Tem gente que desenvolve mais, tem gente que desenvolve menos e tem gente que não desenvolve, simplesmente vem nessa vida, mas não desenvolve, né? O porquê não dá pra saber. Vou falar de outras experiências, né? Mais pra frente, vou falar de coisas bem... algumas experiências eu digo que são bem malucas, né? Mas é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado e que continue aqui no canal, acompanhando essas histórias, acompanhando essas experiências. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.